Desculpem pela falta da continuidade do vídeo, ocorreu que quando estava editando o vídeo e escrevendo o texto, a lembrança do terremoto há 10 anos começou a emergir da minha memória. A minha província é vizinha a Fukushima, e o acidente nuclear poderia ter sido atingido, só dependia da direção do vento. A nossa empresa ficou parada por 2 semanas, para certificarmos que tudo estava em ordem. Não sabíamos quando iria normalizar a produção, eu fazia parte da equipe de inspeção, pelo menos dava para ficar fazendo algo útil, mas 90% dos funcionários ficaram proibidos de vir à fábrica. Imagino a aflição deles, afinal todos dependiam do trabalho para sustentar os seus familiares. E todo dia entrava notícias que a usina estava fora de controle, a temperatura do compartimento estava superaquecido, e poderia iniciar uma reação em cadeia, a usina tornaria uma bomba nuclear. Mas graças ao empenho dos funcionários da usina e dos bombeiros conseguiram fazer baixar a temperatura. O tremor não fica apenas em uma vez, ocorria cerca de 100 terremotos pequenos diariamente e às vezes vinha um tremor maior, e essas sequências de abalos fez a senhora Japim entrar em pânico. Ela entrava em desespero a cada tremor, e tive que fazer ela voltar ao Brasil, até normalizar a situação. A falta de energia elétrica era outro fator que atingiu metade do Japão, pois o governo havia dado ordem de desligar todas as usinas nucleares do país, que são mais de 20, e a região norte várias termoelétricas estavam destruídas pelo tsunami. Várias províncias estavam fazendo apagão para economizar eletricidade, era uma verdadeira calamidade. E tudo isso voltou na minha memória, e não conseguia redigir os textos, deu um branco. E esta semana finalmente consegui redigir os textos e inserir imagens de cada cidade atingida. Pode ser que o texto tenha ficado meio sem nexo, peço desculpas antecipadamente. Hoje a audiência do meu canal é bastante baixo, mas caso no futuro seja visto por mais pessoas, fica registrado aqui, a luta dos japoneses para não cairmos no abismo. Acho este povo muito valente, eles não jogam a responsabilidade toda ao governo, mas cada um faz algo para dar um passo à frente. Estamos começando o terceiro vídeo na saída para o município de Iwaki. Esta região toda de Fukushima foi atingido pelo terremoto de grau 6, no dia 11 de março de 2011 às 2h46 da tarde, e depois foi atingido pelo tsunami, e depois a usina nuclear ficou inoperante, causando explosões e atingindo várias cidades com poeiras radioativas. Por sorte, devido à direção do vento, Iwaki não foi atingido pela radiação. Na cidade de Iwaki, a região litorânea da cidade foi atingida pelo gigantesco tsunami, causando a morte de 766 pessoas e carregando 265 residências. Vou ler o depoimento de um repórter que por pouco não foi pego pelo tsunami. A cena permanece viva na minha memória. Sentindo o tremor violento do terremoto, fui de carro até o porto pesqueiro, saí da filial de Onahama com a câmera na mão. Ao chegar no porto de pesca, um tsunami tão grande que eu não conseguia descrever estava se aproximando rapidamente. Saí do carro e corri até o segundo andar do mercado de peixes. Na primeira onda, eu vi o carro em que eu estava, sendo carregado, foi por pouco. Não havia como sair do galpão, devido às ondas que invadiam o primeiro andar. A água começou a subir, fui me abrigar no telhado do galpão, olhando para o mar do telhado. Havia um grande barco de pesca perto do galpão, amarrado com cordas bem grossas. Ela estava rangendo com um barulho estranho na minha frente. Se a corda de fixação daquele barco de pesca arrebentar, irá atingir em cheio o prédio. Senti a minha vida entregue na corda. Restava para mim rezar para que a corda não arrebente. Senti a minha morte chegando, e eu só podia olhar para o tsunami que se aproximava várias vezes. Do lado do mar, havia pescador correndo para o porto para proteger os barcos de pesca.
Vi alguns pescadores sendo levados pelo tsunami, e eu não podia fazer nada, apenas testemunhar o que estava ocorrendo, e poderia ser a minha vez inclusive. Quando olhei para o lado da cidade, carros de polícia e caminhões de bombeiros soavam as sirenes e pediam evacuação aos moradores desesperadamente. E algumas viaturas acabavam sendo arrastadas pelo tsunami. Os policiais e bombeiros arriscavam a vida deles para salvar os moradores. Quando o tsunami atingiu por várias vezes, e as ondas ficaram mais baixo, decidi fugir. O carro havia sido arrastado, então não tinha escolha a não ser fugir a pé. A estrada estava coberta por lamas, e meus joelhos estavam encharcados de água. Quando cheguei a um lugar seguro enquanto batia nos destroços, minhas calças estavam esfarrapadas e meu corpo cheio de arranhões. Quando olhei em volta, a paisagem urbana que eu conhecia bem, havia mudado, era só escombros. Parada para descanso em Otsukura, tem banheiro e máquinas de refrigerantes. Saída Iwaki Otsukura. Acesso ao bairro de Otsukura.
Entramos na cidade de Hirono. A cidade de Hirono, a atividade principal é a pesca. Esta cidade foi atingida pelo tsunami e morreram 460 pessoas, e foi destruída 50.000 residências. Mas a poeira radioativa não atingiu a cidade. A cidade possuía uma usina termoelétrica que fornecia eletricidade na província de Fukushima. Apesar da cidade destruída pelo tsunami, foi dada a prioridade em recuperar a usina, e eles conseguiram fazer a usina gerar eletricidade em tempo recorde, ajudando assim a recuperação da província. Medidor de radiação. É a única pista expressa no Japão que tem este aparelho instalado. Saída Hirono. Acesso à cidade de Hirono e Naraha. Perímetro urbano da cidade de Naraha.
Aqui termina a pista dupla. Mais um medidor de radiação. A cidade de Naraha, além de ser destruída pelo tsunami. O governo federal decretou estado de calamidade, devido à explosão da usina nuclear no dia 12 de março de 2021, e a poeira radioativa acabou atingindo a cidade, e os moradores foram obrigados a evacuar a cidade. Depois da descontaminação em 2015, 4 anos depois do terremoto, os moradores retornaram para a cidade. Mas não foi todos que retornaram, muitos optaram em morar longe do litoral. Mais 10 anos depois da catástrofe, está aumentando o número de moradores. A cidade de Naraha é conhecida também pela instalação para treinamento da seleção japonesa de futebol. Devido à evacuação de emergência, não há dados precisos sobre a destruição pelo tsunami. Os números da vítima também não foi possível fazer um levantamento preciso. Ponto de descanso de Naraha. Tem banheiros e máquina de refrigerantes.
perímetro urbano da cidade de Tomioka. Mais um medidor de radiação. A cidade de Tomioka abriga uma das unidades da usina nuclear de Fukushima, mas esta unidade estava desligada para manutenção e não foi atingido diretamente, pois as barras de urânio não estavam dentro da usina. Mas a poeira radioativa caiu sobre a cidade, e a população precisou evacuar. Entenda, evacuar significa que você deve sair da cidade só com a roupa do corpo, pois todos os pertences estão contaminados. A população precisou fugir o quanto antes até a área verde, onde os especialistas solicitaram a todos tirarem as roupas e tomarem banho de descontaminação, e eles precisarão fazer exame periódico dos efeitos da radiação. É do paraíso para o inferno, pois a cidade, por abrigar a usina, recebia benefícios do governo. Era uma cidade farta, com boas escolas, hospitais, havia verbas infinitas na cidade, e ainda tinha emprego garantido na usina. Mas depois da catástrofe evacuaram da cidade 15.000 pessoas, deixando tudo para trás. Em 2017, 80% da cidade foi descontaminada e autorizada a retornar, mas apenas 10% da população optou pelo retorno.
Saída Joban Tomioka. Perímetro urbano da cidade de Okuma. A cidade de Okuma, que abriga as usinas nucleares que explodiram. Embora tsunami não tenha atingido a cidade, devido à radiação, é uma cidade fantasma. Mais de 90% da cidade estão vetados para moradia, mesmo depois de 10 anos, e a desativação da usina não tem prazo de acabar. Estima-se que serão décadas até a desativação total. Devido à proximidade da usina, apenas 2% dos moradores estão de volta na cidade, e como se passou 10 anos, os antigos habitantes estão decidindo morar fora da cidade de Okuma, ficando muito difícil a recuperação da cidade. Da mesma maneira da cidade de Tomioka, a cidade de Okuma também prosperou nas custas de dinheiro público. Devido aos subsídios por abrigar a usina nuclear, fazia a cidade ter uma infraestrutura de metrópole, com um ótimo sistema de saúde e educação, mas no instante que a usina explodiu, tudo foi perdido. Para piorar a situação, o governo começou a pagar indenizações em dinheiro, uma grande quantia. Com esta farta indenização, para os idosos foi como ganharem na loteria. Era um valor que um casal poderia viver sem se preocupar com dinheiro, e para os jovens um valor que possibilita refazer a vida fora de Okuma. Pela enquete realizada pelo governo, apenas 20% estão pensando em retornar à cidade. Mais um medidor de radiação. Saída Okuma. Perímetro urbano da cidade de Futaba. A cidade de Futaba, juntamente com a cidade de Okuma, abriga parte da usina nuclear. Veio a ordem de evacuar a cidade no dia 12 de março de 2011, um dia depois do terremoto. A seguir, depoimento de um morador. A cerimônia de inauguração do Monumento 311 foi realizada no dia 6 na antiga escola secundária Kizai, na cidade de Kazu, onde 1.423 pessoas viviam em abrigo temporário. Um granito branco de 2 metros gravado com a palavra Esperança, ergue-se virado na direção à cidade de Futaba. No abrigo ficavam mais de 20 pessoas em uma sala de aula, e havia TV e banheiro coletivo, e havia pequenas brigas constantes, devido à falta de espaço, mas para os habitantes da cidade que saíram às pressas de Futaba com a roupa do corpo, era um lugar de aconchego, diz Yoshida. A ordem de evacuação foi dada na manhã de 12 de março. Yoshida, que era dono de um posto de gasolina ao longo da rodovia número 6, a principal rodovia que liga o norte do Japão até Tóquio, estava abastecendo uma longa fila de carros durante a noite toda sem dormir. Por volta das 7h30 da manhã, 4 policiais chegaram em uma viatura. Estavam usando máscaras de gás. Eles apenas disseram: "Saiam da cidade." Então eu perguntei o que fazer com tantas pessoas esperando para abastecer. Sem me responder, um dos policiais começou a interditar o posto com uma corrente, e disse: "É uma ordem do primeiro-ministro Nautucan."
Os habitantes da cidade começaram a evacuar por volta das 8 horas da manhã. Normalmente o percurso até a cidade de Kawamata fazíamos em 40 minutos, mas a estrada que dava acesso estava congestionado. Chegamos na cidade de Kawamata às 21 horas. Durante a locomoção, a unidade 1 da usina explodiu e o vento soprou da primeira usina nuclear na direção noroeste da cidade de Kawamata. A unidade 3 explodiu no dia 14 e a unidade 4 explodiu no dia 15. O prefeito da cidade sentiu a gravidade da situação e decidiu evacuar fora da província de Fukushima. Dos 11 municípios para os quais foram dadas ordens de evacuação, enquanto outros prefeitos locais evacuaram coletivamente dentro da província, como Aizu Wakamatsu e Nidomatsu, a cidade de Futaba decidiu sair da província. A cidade pretende começar a retornar na primavera de 2022. Há 389 pessoas em 143 famílias evacuadas na cidade de Kazu, mas ninguém pretende voltar no momento. Eu moro em Futaba há décadas. Todo mundo quer um dia voltar a Futaba e não transferem seu registro de moradia da cidade de Futaba. Mas todos questionam se os jovens vão ter empregos e educação para os seus filhos. E os idosos não conseguirão viver sem hospitais e comércios perto da moradia. E ainda Futaba tem um grande problema pendente: os resíduos radioativos que formaram da descontaminação. Eles estão numa área muito grande sem ter onde jogar. Com a promessa de retirar fora da província de Fukushima os resíduos radioativos em 2044, a instalação de armazenamento provisória construído pela cidade junto com a cidade de Okuma ocupa uma área de 1.600 hectares. Não conseguiremos restaurar a cidade se aquilo continuar na cidade. E o prefeito diz que deveríamos deixar as unidades 5 e 6 como centro de pesquisa da TEPCO sem desmontá-las, pois isto geraria empregos para a cidade de Futaba. Poderia ser um novo futuro para a cidade, diz Yoshida. A TEPCO que aparece no texto é a empresa elétrica que é responsável pela usina, e ela é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região de Kanto, que inclui a capital Tóquio. Sim. Acho que muita gente percebeu, a energia gerada pela usina nuclear não alimenta a província de Fukushima, ela fornecia a região de Kanto, províncias de Ibaraki, Tochigi, Guma, Saitama, Tóquio, Chiba e Kanagawa. E a unidade 5 e 6 é a usina situada na cidade de Futaba, que o prefeito quer conservar. Estava desligada para manutenção e está intacto. Mais um medidor de radiação. A cidade de Namiya, como as cidades circundantes, precisou ser evacuado. Mas em 2017, depois de 6 anos do acidente nuclear, foi liberado parte da cidade para moradia, a seguir o depoimento de um repórter nascido em Namiya. Desci a via expressa Joban à saída de Namiya. Esta área ainda está interditada por causa da radiação. Apenas estradas autorizadas podem transitar. A casa dos meus avós é perto daqui. Fiquei sabendo que a casa já havia sido demolida. Quando fui ao local, não havia mais nada. Inúmeros lugares que eu brincava quando criança desapareceram, tanto que me perguntei se realmente havia uma casa neste lugar. Há muitas cercas nas entradas das casas da vizinhança, indicando a proibição. Eu dirigi para o centro. Avistei uma loja de conveniência. O carro estacionou e vi uma pessoa entrando. Antes que eu percebesse, eu estava na área descontaminada. Cerca de 20% da área da cidade foi descontaminada. Os 80% restantes ainda são áreas de risco. A descontaminação permanece intacta na maioria dos lugares e não há perspectiva de liberação. Muitas casas e edifícios foram demolidos.
O cenário que vi era bem diferente das lembranças que tive quando estava no colégio. O tráfego de caminhões é intenso na estrada. São transportes de terras contaminadas, ou entulhos radioativos resultantes das demolições de casas e edifícios. Me dirigi na escola onde fiz o primário. Esta escola já foi decretado a demolição, a livraria que tinha perto da escola, e o cursinho de Soroban que eu frequentava, não existia mais, a casa do meu amigo de infância também desapareceu. Segui a estrada que levava à casa de meus pais na área interditada. O medidor que estava no carro indicava 0,16 microsieverts por hora, 0,23, 0,46. O valor do dosímetro foi aumentando gradualmente. Na minha frente apareceu uma placa: área proibido transitar devido à radiação, siga o desvio. O mesmo texto de quando vim há 5 anos. Eu voltei por onde vim. Na época do terremoto, havia cerca de 21 mil habitantes na cidade de Namie. No final de fevereiro deste ano, havia 1.596 residentes na cidade. São 16.650 pessoas que ainda possuem registro de residência na cidade. Muitas pessoas ainda vivem em abrigos. Antes do terremoto, eu pensava que este lugar onde nasci e cresci era o fim do mundo. Estava doido para sair daqui, e nunca mais iria voltar aqui. O acidente nuclear me fez perceber que aqui era tudo de mim. A casa onde nasci, e fui criado, terra, montanhas, e o mar, a minha origem. Agora, a vida está voltando à cidade. Os que regressaram à cidade, do abrigo, os que acabaram de mudar de outros lugares. Estamos fazendo um progresso constante em direção à reconstrução. Não perdemos tudo. Vou memorizar o que temos agora. Ainda me resta a lembrança. Perímetro urbano da cidade de Minami Soma. Before the sun appears, before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hurry, the road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't even last another year. At your shoulders, soft-chin in our ears. There's a whole wide world about to unfurl, not so far from here. So let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't
even last another year. Let's go disappear far away from here. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here with her. Let's get lost together. 'Cause if we don't, I know that I won't even last another year. Em Minami-Soma vou mostrar uma barragem que, dependendo da área, chega a 20 metros de altura. As barragens são feitas de concreto, e podemos subir nela. O governo pretende fazer 400 quilômetros de barragem em toda a costa japonesa onde o tsunami chegou em 2011. Para ter uma ideia, a distância de São Paulo até Rio de Janeiro tem 429 quilômetros. Boa parte da barragem já está pronto, e eu vou mostrar uma parte dela. E no longo da estrada vou mostrar as placas que indicam até onde chegou o tsunami. Bom, eu vou parar as narrações por aqui. Acho que foi o texto mais difícil que escrevi até agora, afinal eu também fui vítima do terremoto. As nossas vidas mudaram muito depois de 2011. A única sorte é que eu moro longe do mar. Mais 5 anos depois, em 2016, a minha cidade foi vítima de uma enchente que metade da cidade ficou debaixo da água, e fiquei ilhado no segundo andar da minha casa até ser resgatado pelo helicóptero. O Japão é um país bastante vulnerável a catástrofes naturais. Will I make the
Saí da Minami Soma.